Se o minoxidil funcionasse de forma universal, a calvície seria um problema resolvido. Não haveria clínicas especializadas, transplantes capilares ou qualquer discussão sobre o assunto. Então fica a pergunta, por que em alguns pacientes ele restaura a densidade capilar significativa, enquanto em outros não produz resultado algum? Provavelmente você já conhece alguém que usou minoxidil por meses e afirma: comigo não funcionou. E talvez você mesmo que está assistindo esse vídeo esteja nessa mesma situação nesse momento. E aqui está a verdade que a maioria não compreende. O minoxidil ele não falha porque é um medicamento ineficaz. Ele falha quando é aplicado na situação errada, no momento errado ou com a expectativa errada. E neste vídeo eu vou explicar exatamente quais os fatores que determinam se você terá um resultado ou apenas frustração. A primeira coisa que você precisa entender é: minoxidil não cria folículos pilosos. Ele não faz nascer onde não existe estrutura capilar. O que o minoxidil faz é reativar folículos que ainda existem, mas ainda estão enfraquecidos. Folículos que estão dormentes, miniaturizados, produzindo fios cada vez mais finos. E existe uma diferença fundamental entre esses dois estados foliculares. O folículo ativo, ele produz fios, porém com espessura normal. O minoxidil ele pode tornar ainda um pouquinho mais robusto esse fio, aumentando o calibre. Enquanto o folículo miniaturizado ainda existe, porém produz fios finos, quase invisíveis, são os famosos fios velos. E esse é o principal alvo do minoxidil, aquele que consegue reverter o processo, engrossar o fio e aumentar o tempo de crescimento. Agora, o folículo extinto, a estrutura foi completamente perdida. Restou apenas pele lisa, sem nenhum vestígio de abertura folicular. Aqui o minoxidil ele não tem como atuar. É como tentar regar uma área onde nunca houve um plantio. E aqui reside o primeiro grande motivo da falha: expectativa incompatível com a realidade biológica. Se você está aplicando minoxidil em uma região completamente calva há anos, onde a pele já está lisa e brilhante, você não está tratando a miniaturização. Você está tentando ressuscitar algo que já não existe mais. E é nesses casos que o único caminho é o transplante capilar. Você precisa reimplantar folículos viáveis nessas outras regiões. O minoxidil pode, posteriormente, fortalecer os folículos que foram transplantados, dando a eles mais estrutura, mas não criando uma estrutura do zero. Agora vamos para o segundo fator crítico: há quanto tempo você está perdendo cabelo? A alopecia androgenética ou calvície androgenética é um processo progressivo. Quanto mais tempo ela avança sem a intervenção, maior vai ser o grau de dano estrutural nos folículos. Imagine um prédio que está se deteriorando. Se você intervém logo no início, quando aparecem as primeiras rachaduras, o reparo é simples e eficaz. Você reforça, pinta, vai resolver aqueles problemas que apareceram. Agora, se você espera décadas até o prédio entrar em um colapso estrutural, não adianta apenas pintar a fachada. A fundação já está comprometida. Com o cabelo vai funcionar basicamente da mesma forma. Quanto mais cedo você inicia esse tratamento, maior a chance de preservar os folículos que ainda estão em estado reversível. Dentro da área médica existe um conceito chamado de janela terapêutica, que é o período onde a intervenção médica ainda consegue alterar de maneira significativa o curso da calvície. Essa janela não permanece aberta de maneira indefinida. Por isso que quando alguém me procura com 45 anos, com a calvície avançada há 15 anos, e pergunta por que o minoxidil, que ela usa uma vez por dia, de maneira não constante, não está funcionando, a resposta é clara: porque a intervenção chegou tarde demais para aqueles folículos específicos. E isso não significa que o tratamento ele vai ser inútil. Significa que ele vai agir nos folículos que ainda estão viáveis, geralmente nas áreas laterais, coroa e na área de transição, mas não vai recuperar aquelas áreas que já atingiram a calvície completa. E isso leva ao terceiro ponto. A miniaturização folicular ela vai acontecer em estágios progressivos. Cada estágio tem uma capacidade diferente de resposta ao tratamento. A miniaturização inicial, o fio ele perde 20 a 30% da espessura original. Ainda é visível, mas você nota que o cabelo está mais ralo. Nessa fase, a resposta do minoxidil costuma ser excelente. O folículo reverte rapidamente. Agora, quando a miniaturização está moderada, o fio já perdeu 50, 60% da espessura, os fios ficam muito finos, quase transparentes e mal fazem sombra no couro cabeludo. Aqui o minoxidil ele ainda funciona, mas vai exigir mais tempo, disciplina e a resposta vai ser menos dramática. Agora, quando a miniaturização é severa, o fio está com menos de 30% da espessura original, é praticamente invisível, o folículo está no limite da viabilidade, o minoxidil pode até estabilizar, evitar que morra completamente, mas a recuperação visual ela é mínima. E o próximo período vai ser a extinção do fio quando não há mais fio, não há mais abertura folicular. O minoxidil não tem um alvo para ação. Muitas pessoas já começam o tratamento justamente quando já estão na miniaturização severa ou na extinção, e então conclui que o medicamento não funciona. Mas na verdade o que não funciona é esperar que um medicamento tópico vai fazer o trabalho que deveria ser feito há muitos anos com o tratamento correto no período correto. E agora a gente chega no erro mais comum do minoxidil: começar a usar o minoxidil sem o diagnóstico adequado
adequado, sem um acompanhamento médico. Você percebe a queda de cabelo, vai até a farmácia, compra o minoxidil, começa a usar, passa 1, 2, 3, até 6 meses, não vê resultado e conclui que não funciona. Mas aqui que está o problema, você sequer confirmou se o minoxidil era indicado para o seu tipo de queda. Existe uma gama de causas para perca capilar. Alopecia androgenética, eflúvio telógeno, que já não é nada genético, mas é uma queda difusa por estresse, por deficiência, por mudanças hormonais, por uso de alguns tipos de medicação. Alopecia areata, que já é uma doença autoimune, o tratamento já é totalmente diferente. E a alopecia de tração, por exemplo, que é outro caso de perca de cabelo, dermatite seborreica, onde tem que tratar o couro cabeludo, disfunções de tireoide. O minoxidil ele tem indicação precisa e bem estabelecida para alopecia androgenética e alguns casos de eflúvio, mas não é o tratamento de primeira linha para outros casos, como eu listei aqui para vocês. Ele não resolve, por exemplo, a alopecia de tração. Ele não vai tratar uma dermatite severa. Pelo contrário, pode até piorar o uso tópico do minoxidil. Então, se você tem queda de cabelo por hipotireoidismo não tratado, o minoxidil vai mascarar o problema temporariamente, mas você não vai resolver a causa raiz. Por isso, o diagnóstico ele não é um luxo, ele é um requisito técnico. Sem a tricoscopia, sem a análise do padrão da queda, sem os exames complementares quando necessário, você está basicamente atirando no escuro. Quando você vai lá e atira no escuro, a chance de acertar o alvo é mínima. E por isso que a gente tem que deixar muito claro sobre o limite do tratamento clínico. Existe um ponto em que os medicamentos tópicos ou orais vão alcançar um teto terapêutico. Eles conseguem preservar o que ainda existe, conseguem fortalecer o que está enfraquecido, mas eles não conseguem repovoar áreas completamente calvas. Se você tem uma calvície grau 5, 6 ou 7 na escala de Norwood, ou seja, uma perca capilar extensa com áreas completamente lisas, o tratamento clínico sozinho não vai restaurar a densidade visual significativa e você vai ficar frustrado com o resultado. Nesses casos, o transplante capilar ele não é só uma solução ou uma opção cosmética, ele é a única opção funcional. É aqui que está o detalhe importante. Mesmo após o transplante, o minoxidil vai continuar tendo um papel fundamental, porque os folículos transplantados ainda estão sob a influência genética. Apesar deles serem mais resistentes, mas eles não são 100% imunes. Então a lógica tá, transplanta para repovoar áreas extintas e o minoxidil vai manter e fortalecer os fios transplantados inativos remanescentes. Um não substitui o outro. Eles se complementam em estágios avançados da calvície. Então, voltando para a pergunta inicial, por que o minoxidil funciona para alguns e falha para outros? Porque ele não é uma solução universal. É uma ferramenta específica para um estágio específico e um tipo específico de perca capilar. Agora, se você que está aí está no estágio certo, com o diagnóstico correto e com expectativa realista para aquele diagnóstico, o minoxidil ele é altamente eficaz. Se você está tentando usá-lo fora dessas condições, o resultado será frustração. E é isso, se esse vídeo mudou sua perspectiva sobre o tratamento capilar, inscreva-se agora no canal. Já deixa também nos comentários se você já usou minoxidil, se já teve algum resultado ou não, em que estágio começou a tratar, há quanto tempo faz uso do minoxidil e compartilhe com aquela pessoa que está usando o minoxidil sem nem saber se realmente deveria. E para mais assuntos como esse, a gente tem vídeos toda semana, então te aguardo no próximo vídeo.